Olá, eu quero começar com uma cena que aparece muito em supervisão e formação. Imagina que você propõe uma respiração simples, nada muito elaborado, um exercício ali de atenção que você usa sempre e que costuma normalmente a funcionar. O paciente faz, né? Ele faz e você observa ali o que está acontecendo. E aí ele parecia presente. E aí no final da sessão, ou até mesmo na sessão seguinte, ele chega diferente, um pouco mais agitado. Ou até mesmo mais distante, mais desligado do que antes. E aí você se pergunta o que aconteceu. E a explicação que primeiro vem na sua mente costuma ser algo tão simples quanto isso. O paciente resistiu. Ele não conseguiu ali fazer a prática. Eu quero te propor aqui uma outra leitura, uma outra forma de enxergar isso. Tem um nome para isso. No Mindfulness sensível ao trauma, David Treleaven, ele chama isso de efeito medusa. A imagem, na verdade, ela não vem dele, vem do Peter Levine, e ele cita no mito grego, né, que a medusa, ela transforma em pedra quem olha direto para ela. E o trauma, ele faz isso de uma forma muito parecida. Quando a pessoa olha de frente para o que dói, sem nenhum preparo e sem apoio que vá sustentar ele ali, ele não consegue elaborar muito bem. Ele congela, ele ativa. Traduzindo essas coisas para a clínica. Quem tem uma história de trauma, ela tende a prestar atenção demais no que vai doer durante a prática. E um esforço sincero de prestar atenção pode, na verdade, acabar aumentando o sofrimento ao invés de acalmar ele. E isso não é nenhuma fraqueza, isso não é nenhuma resistência, é importante a gente notar isso. É algo que, na verdade, o nosso corpo faz, e isso é muito conhecido na literatura. Hoje eu quero ver, falar com você, quatro camadas desse mecanismo. Cada uma, ela vai mudar a forma como você faz na sua sessão. Então vamos para a camada 1. A primeira camada é essa, da interocepção sem continente. A primeira camada é essa. O que isso significa? A atenção para dentro, sem nada que segure ela, que sustente ela vai aumentar a ativação. Isso não é nenhum palpite, não. É o que a psicologia de trauma ensina há décadas já. Quando você convida o seu paciente a levar a atenção para o corpo dele, você está pedindo, na verdade, uma espécie de escuta interna, interocepção. E é o contato que ele faz com que sente, é o contato com o que está ali presente com ele. Em um paciente mais estável, isso vai acalmar. Mas o contato com o corpo, ele ancora, ele traz presença. Ele vai desacelerar ali o pensamento. Mas pensa só, em quem carrega um trauma que não está resolvido, o mesmo convite pode fazer, na verdade, o oposto, totalmente contrário. O corpo, ele não é um lugar seguro para essas pessoas. O corpo guarda trauma para essas pessoas. Então, a atenção levada para o corpo, sem um apoio suficiente, sem um vínculo forte ali com você, sem a janela de tolerância lida da forma correta, ele vai acordar o que estava quieto ali. Então, uma imagem que eu gosto de usar bastante é a de mexer em água parada. Se a água está limpa, você mexe e ela vai assentar novamente. Se tem sujeira no fundo, você mexe e vai subir tudo. Uma prática bem conduzida é a mão que mexe a água. E é ela que decide se mexer vai ajudar ou não. Esse é um ponto muito importante para a gente notar aqui. E o que aparece na sessão? Sinais de saída da janela. O paciente que sai mais agitado depois de uma prática simples, ele não está fazendo nada errado, na verdade. Ele está mostrando que a prática encontrou uma coisa que ainda não tem como ele resolver ali, ele não tem como ir para algum lugar com aquilo. Então deixa eu descrever isso como isso aparece em uma sessão, por exemplo, de mindfulness, de terapia, porque é muito mais sutil do que parece na teoria. O paciente ele pode terminar a prática com uma cara totalmente neutra, tipo um poker face mesmo. Ele pode dizer para você, a prática que a gente fez foi boa, pode parecer tranquilo, e aí chega na semana seguinte, falando de insônia, falando de pesadelo, falando de uma ansiedade maior, um desconforto que não passa e que ele não sabe nomear muito bem. Ou ele pode sair da prática ainda mais distante, mais lento para responder, um olhar que você vai reconhecer, mas não vai saber muito bem descrever o que é. Todos estes são sinais da saída da janela de tolerância. Uma agitação demais no primeiro caso e um desligamento no segundo. E é aqui que entra a segunda camada do efeito medusa. Uma atenção sustentada, ela vai realimentar o ciclo. O que isso significa? Essa segunda camada ela é muito mais delicada. Uma atenção prolongada no que dói, ela não vai ajudar muito.
Na verdade, ela vai realimentar aquilo ali que está doloroso. Então pensa só no que acontece. Quando o paciente está agitado demais e você propõe uma atenção ali à respiração, o que ele faz? Ele vai levar a atenção dele para o corpo. Mas aí o corpo já está em alerta. A respiração ali está curta, o peito já está apertado. Então a atenção que vai voltar para esse corpo vai encontrar justamente esses sinais de que tem perigo. Então tem uma reação muito natural que o Treleaven ele descreve. A atenção, na verdade, ela é puxada para qualquer coisa nova ou importante. Então, em quem viveu trauma, essa reação ela é muito mais sensível. E a gente tem que levar isso em consideração. Junto com ela, o material difícil ele pode surgir sem nenhum aviso durante a prática. Uma memória, uma imagem, uma sensação no corpo. Quando tudo isso se junta, quando essas coisas se juntam, dá no que o David fala que é a tempestade perfeita. O paciente ele vai grudar no que dói e vai ficar preso ali. E não é por má vontade, não é por resistência, que é a leitura inicial, mas é por um mecanismo. A atenção que era para observar, ela passa a reativar aquele conteúdo traumático. Para quem não conhece isso, a saída intuitiva é seguir a prática com muito mais cuidado. Mais devagar, mais suave, pedir para a pessoa ficar ali presente, que vai passar. Mas o problema ele não está na forma da prática, entende? Ele está em propor a prática sem ter lido antes o estado que o paciente estava, o estado que o paciente chegou. E é aí que é importante esse conceito da janela de tolerância, a terceira camada. Talvez seja a mais importante de tudo isso, para quem usa Mindfulness na clínica, para quem pratica terapia mesmo. O Mindfulness clássico, vamos chamar assim, ele parte de uma ideia. Dá para observar o que se passa por dentro sem você ser arrastado por aquilo. O David Treleaven, ele vai chamar isso de um ponto de partida. O paciente precisa estar dentro da janela de tolerância para conseguir fazer isso. A janela, na verdade, de tolerância é um conceito do Dan Siegel. É uma faixa, simplificando, é uma faixa em que o paciente ainda consegue observar, ainda consegue sentir. Ele consegue ficar presente sem disparar e sem desabar também. Então é uma janela segura para ele. Acima da janela, ele está agitado demais. O corpo vai estar naquele mecanismo de luta ou fuga. E a atenção ela vai se quebrando, o pensamento ele vai se embaralhando demais. Quando você está abaixo da janela, ele vai desligar. Ele vai ficar entorpecido, longe da própria experiência dele, travado, meio distante demais. Nos dois extremos, o que a prática pede, na verdade, não está disponível. Observar sem reagir, ele depende da janela aberta. Do nosso paciente está dentro da janela. E é aqui que talvez esteja um nó que se forma na nossa cabeça. Quando a prática ela é posta com o paciente fora da janela, ele não vai acalmar. A prática não vai te ajudar a acalmar. Ela vai, na verdade, virar uma exposição. E uma exposição sem nada que segure, sem as ferramentas para segurar aquilo. A atenção ela vai para dentro e o que está dentro está desregulado, totalmente desregulado. E aí a prática, ao invés de criar um pouco de distância para você observar, vai mergulhar o seu paciente em um estado em que ele já não dava conta. É como pedir para alguém nadar bem na hora que ele está se afogando. O movimento certo é o movimento certo, na verdade, mas na hora errada. O Treleaven lembra que, por exemplo, ele lembra a metáfora do Buda e da citara, que uma corda apertada demais ela arrebenta e uma corda frouxa demais também não soa. A prática segura, ela fica no meio e achar o meio exige leitura. E exige leitura correta também. Então a gente precisa achar o caminho do meio. Até aqui eu falei de mecanismo e agora eu quero ver o que muda na hora de conduzir. Porque a ideia do vídeo não é recuar da prática, é propor com leitura. O David, ele não diz para parar de usar Mindfulness com um paciente que sofre, com um paciente que tem trauma, que tem dificuldades mais graves. Não é isso. Ele diz que o trabalho do começo não é ajudar o paciente a acessar aquele trauma dele. É garantir que ele não esteja se machucando de novo na prática. E isso muda tudo. Eu vou trabalhar 4 decisões que vêm desse entendimento, para a gente conseguir reforçar bem isso na nossa mente. A primeira decisão é essa. É antes de propor qualquer prática, ler o estado em que o paciente chegou. O que você observa nos primeiros minutos da sessão já é informação clínica. A postura dele, a postura do nosso paciente,
o tom de voz do nosso paciente, a velocidade da fala. Isso já vai te dar uma base de onde ele está na janela de tolerância. O paciente que chega acelerado, com uma respiração curta demais, ele pode estar muito agitado. Propor atenção à respiração nessa hora pode encontrar um corpo em alerta e aumentar o alerta. Então tem que se tomar cuidado, se observar, não é recuar, é observar e conduzir da forma mais certa possível. Já de contrapartida, um paciente que chega lento, meio apagado, quase sem olhar para você, falando em um tom distante, ele pode estar desligado. Propor ali um escaneamento corporal, um body scan, pode afundar ainda mais a desconexão, ao invés de trazer presença. Quem vai decidir o que você deve fazer é a leitura, não é a técnica. Não é o protocolo, não é o que funcionou na semana passada, mas é a leitura certa do momento presente. Você tem que estar no momento também para fazer essa leitura da forma mais adequada. A segunda decisão é tão importante quanto a primeira. A prática, novamente, ela é nunca recusada, nunca é recusada. Ela é adaptada. E o Treleaven, o David, ele é muito claro nisso, para não gerar confusão. Ele usa um modelo de 3 círculos, na verdade, com os pacientes. O espaço seguro para trabalhar é o círculo do meio. É para mover sem sobrecarregar. Adaptar é achar esse meio. Para um paciente um pouco mais agitado, talvez uma prática tenha que ser mais curta. 2 minutos ao invés de 10. Com uma âncora de fora ao invés de uma âncora interna. Atenção aos sons ao redor ao invés da atenção na respiração. Já para um paciente com história de trauma, que está dentro da janela, mas em que a respiração ela pode ser algo difícil ali para ele, você oferece ali uma âncora que ele mesmo escolhe, não tem nenhum problema, ele vai se manter presente da mesma forma. A sensação dos seus pés no chão, a temperatura que está na sala, o peso das mãos no colo, quão fundo a prática vai, é uma decisão clínica. O quanto ele entra em contato com o que ele sente ali por dentro é algo que você vai regular a partir do que você está lendo, a partir da leitura que você está fazendo da situação. O David, ele propõe uma sequência que eu achei muito prática. 3 âncoras, 3 minutos cada. Primeiro uma sensação que não seja a respiração, depois podem ser os sons ao redor e depois a respiração. No fim, o paciente ele vai escolher com qual que ele prefere ficar. Isso é muito simples, muito simples. Devolve para ele, para o paciente, o controle, a agência sobre a própria prática. E reconhece que a respiração não é neutra para todo mundo. Tudo depende, na verdade. A terceira decisão é talvez a mais difícil de aprender, de perceber ali na hora. Quando o paciente perceber ali quando o paciente saiu da janela no meio da sua própria prática. Esta não é uma leitura que você faz uma vez e esquece. É uma leitura o tempo todo. Por isso a importância do embodiment também, de você estar praticando junto. O paciente ele pode chegar à sessão dentro da janela e sair dela no meio da prática. Por uma memória que apareceu, por uma sensação que subiu, por um som que disparou uma reação, enfim. Os sinais que o Treleaven lista dá pra ver sem nenhuma palavra. Nenhum desses sinais, ele vai pedir que você espere o fim da prática para você conversar. Na verdade, esses sinais eles vão pedir para você parar ali na hora, interromper ali no meio. Não é uma falha técnica, é uma condução clínica. E o David Treleaven, ele é muito explícito nisso. É você saber frear. É uma parte do que define um clínico nesse tipo de intervenção, nesse tipo de abordagem. Então a gente precisa aprender a parar e adaptar quando necessário. A quarta decisão é sobre o que vem depois. Quando a prática ela mexeu em alguma coisa ali interna, quando o seu paciente saiu da janela, né? Quando a sessão precisou mudar totalmente de rumo, vem a pergunta, o que eu faço agora? A lógica do efeito Medusa diz que olhar de frente pode paralisar. Mas na mitologia, né, o Perseu, no mito, ele usou um escudo como espelho, na verdade. Então ele viu a Medusa de lado, de canto, e ele conseguiu seguir. Na clínica, o escudo é você trazer para o presente. É a sua presença ali. É o vínculo que o paciente vai ter com você. É voltar a atenção para o ambiente. É sentir os pés no chão. É sentir e observar a temperatura da sala. É o contato com o agora.
não com o que veio à tona. Mas a primeira coisa não é elaborar o que apareceu, é você estabilizar, trazer o paciente de volta para a janela de tolerância. É recuperar a capacidade de observar antes de você retomar qualquer prática. E o David é muito claro nisso. O trabalho do começo não é ajudar o paciente a acessar a memória ou elaborar o trauma. Mas o trabalho do começo é garantir que ele não está se machucando no momento presente, não está reativando nada. Quando ele está estável de novo, quando a janela está aberta, aí o mindfulness, a prática volta. Com muito mais cuidado, com muito mais atenção, com muito mais leitura e segurança. Segurança para você, segurança para o seu paciente. E às vezes isso rende muito mais do que renderia antes em uma outra situação. Isso é muito bacana, é um conceito muito interessante para você já passar a aplicar, seja conduzindo mindfulness ou não na sua clínica. Olha o que essas 4 camadas têm em comum. A atenção para dentro sem apoio nenhum, ela vai aumentar. A atenção difícil demais, né? Uma atenção difícil acaba realimentando aquilo. Sem uma janela correta, isso vai virar uma exposição. Sem uma leitura ali na hora, o terapeuta ele vai ficar totalmente no escuro. Em todos os casos que eu citei, isso não é um problema da prática. É a falta de uma leitura que vem antes de propor. O mindfulness, práticas de contemplação, assim, elas funcionam, mas não fora da janela. Não sem um apoio que vai sustentar e segurar o seu paciente ali. Não sem ler o estado em que o paciente chegou, isso é muito importante. Quando essa leitura está presente, a prática ela vai fazer o que promete. Quando ela falta, a prática faz o que promete do mesmo jeito. Ela vai levar a atenção para o interno. Só que pensa comigo, se o que está lá dentro pode não estar em condições de receber esta atenção, aí o terapeuta que está bem intencionado, ele propõe algo que vai piorar ao invés de acalmar. E não é por má vontade, mas é por não ter lido ali o que está na frente dele. Não ter percebido essas variáveis, e isso é treinável. Eu quero fechar com uma coisa mais ampla do que a prática de mindfulness. Ler a janela de tolerância, ela não serve só para você decidir se você vai propor ou não uma prática de mindfulness. Ela muda a terapia inteira. Quando você sabe ver o que o seu paciente está agitado demais, você vai parar antes de aprofundar um tema que vai sobrecarregar ele ainda mais. Você vai mudar o ritmo da conversa. Vai oferecer mais regulação antes de seguir em frente. E quando você sabe ver o que o paciente... você sabe entender e ver que o paciente está desligado, você entende que o silêncio não é bem uma reflexão. Essa leitura ela vai proteger o seu paciente, mas vai proteger principalmente você também. Um terapeuta que sabe ler o estado do paciente, ele não vai terminar uma sessão difícil se perguntando, mas o que aconteceu aqui? E começar a raciocinar e buscar na literatura. Ele vai terminar com uma hipótese sobre o que ele viu. E é isso que separa a técnica da clínica. Técnica você vai aprender em um curso de fim de semana. Não estou dizendo que é o mais certo, mas enfim, é o que acontece. Mas a clínica você vai aprender quando você começa a ler o que está na sua frente. Se o que a gente viu aqui até agora, né, faz sentido para o seu momento clínico, eu deixei na descrição o link para uma aula gratuita. A respiração não é neutra. O começo dessa conversa sobre o que vai acontecer quando a prática ela encontrar um paciente fora da janela de tolerância. Muito obrigado por assistir, fiquem bem e até a próxima. Um forte abraço, até mais.